Olá, bem-vindos a bordo do Café 1 TV, um programa falando de desenvolvimento de marca, de negócios, mercado e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios, você já sabe. E hoje nós vamos falar de excelência, aceleração e energia, que são os ingredientes perfeitos para a criação de uma empresa presente, preocupada com o futuro, principalmente quando essa empresa ela tem história. A refinaria de Mataripe, ela foi a primeira refinaria do Brasil e está completando hoje, nesse ano de 2024, 74 anos. Ela é mais antiga do que a própria Petrobras. Em 2021 se iniciou um marco na evolução do setor no Brasil, porque ela foi adquirida pelo Fundo Soberano dos Emirados Unidos, o Mubadala Capital. E nasceu então a Acelen, a gestora de ativos de energia, com o objetivo de impulsionar o setor de energia, atuando diretamente na transição energética, inserindo o Brasil como protagonista nesse desafio global. A Acelen tem uma capacidade de refino de mais de 300 mil barris de petróleo por dia, chegando a ser 14% da capacidade nacional. E para conversar sobre os investimentos bilionários e a transição energética no Brasil e no mundo, nós vamos conversar hoje com o vice-presidente executivo das operações da Acelen, o Celso Ferreira. E mais do que isso, nós vamos contextualizar os números que você passa a ouvir agora com o Matheus Terra. O setor de refinaria de petróleo é um setor importante na produção energética e na segurança energética. A refinaria de Mataripe foi adquirida em 2021 pelo grupo Mubadala através da empresa Acelen, que é um braço do Mubadala. A visão do grupo é de que é possível conciliar a produção de energia através de combustíveis fósseis juntamente com produção de biocombustíveis que possam minimizar os impactos e reduzir os gases de efeito estufa. Com isso, a visão da empresa é que ela acredita no Brasil liderando a agenda da economia verde. Por isso, vai fazer 17 bilhões de reais em investimentos na transição energética, nos biocombustíveis através da Macaúba, de sementes da Macaúba. Hoje, nós vamos conversar com o Celso Ferreira, que é o COO, ele é o vice-presidente executivo da Acelen e está na frente das operações da Mataripe, da refinaria de Mataripe. Ele está buscando e está entregando um resultado de reduzir os gases de efeito estufa, de melhorar, reduzir a quantidade de água gasta, gerar eficiência, reduzir vazamentos, reduzir custos de energia desnecessário. E a gente vai poder falar um pouco mais dos números da empresa, como que ele vem conseguindo implementar essa agenda, trazendo uma cultura, né, e conseguir passar essa cultura para os funcionários, uma cultura de consciência, de sustentabilidade, de se preocupar com cada centavo da empresa, de se preocupar com cada desperdício, cada emissão a mais gerada que não precisaria ser gerada. E é disso que vamos falar com o Celso Ferreira hoje. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Café 1 TV, o programa está começando e hoje nós vamos falar de energia, vamos falar de petróleo, vamos falar de sustentabilidade. Estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o Celso Ferreira. Celso, é um prazer ter você aqui conosco. O Celso, que ele é COO da Acelen, que vem agora protagonizando uma nova etapa para o Brasil a respeito de novos projetos de sustentabilidade e também uma refinaria que ela é gestora da segunda maior refinaria do Brasil e também a mais antiga refinaria do Brasil, que é a refinaria hoje de Mataripe. E nós vamos conversar, queria agradecer a sua presença aqui hoje, vamos falar hoje sobre investimentos. O Matheus também está muito feliz, nós estamos muito felizes de ter você aqui, porque a gente vai falar não só, né, de um contexto micro, mas vamos falar de desenvolvimento nacional e desenvolvimento global, né? E eu soube que não tem nome melhor para falar sobre isso do que você. Então é um prazer ter você aqui e eu queria também... E eu estou muito feliz também, Rodrigo, que assim, que a gente está vivendo um momento único na história, sabe? A gente está passando por um momento em que as pessoas estão se conscientizando da transição energética e a gente está aqui de frente para um grupo que não está só no discurso, mas está apostando, como diz o Nassim Taleb, o skin in the game, está botando a pele no risco e investindo em projetos de energia renovável,
reduzindo as emissões de gases do efeito estufa. Então, eu queria até começar perguntando para o Celso aí, uma pergunta bem abrangente, porque a gente tem um público aqui muito diverso. Qual que é a importância da transição energética para a vida, para as pessoas? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, falar com vocês e falar da Acelen e daquilo que a gente acredita que é o papel e o grande objetivo para o qual a Acelen foi criada, que foi de realmente vir para mudar o mercado de energia, de acelerar a transição energética e de ser um player relevante no Brasil e no mundo com relação a esse tema. Tá? Eu entendo que a transição energética é uma coisa hoje fundamental. Acho que a gente vem assistindo e vendo toda a questão do clima. Então, obviamente, que a gente precisa pensar e repensar como é que a gente pode disponibilizar energia competitiva, porque a energia é vital. Então, se a gente quer ter uma qualidade de vida melhor para qualquer lugar e em qualquer momento, é fundamental você ter energia competitiva e acessível para que as pessoas possam ter, vamos dizer, cada vez mais uma qualidade de vida melhor. Quando a gente pensa em saúde, isso está intimamente ligado com a energia, porque a energia está presente em tudo que a gente faz e em tudo que a gente precisa. Então, acho que, na visão, acho que a transição energética é algo fundamental, é um processo que a gente está, ao mesmo tempo, construindo, aprimorando, pilotando e evoluindo. Tá? E eu não tenho dúvida que a transição energética vai ser fundamental na vida das pessoas. As pessoas, nós vamos ter que nos adaptar e vamos ter que entender a relevância da transição energética e, sem dúvida, acho que a Acelen será, acho que já é e será um protagonista desse processo. Ô Celso, podia dar uma contextualizada para a gente um pouco sobre o portfólio de atuação da Acelen e como que vocês funcionam em toda a cadeia produtiva, desde o início até o final delas, porque eu sei que você é engenheiro de formação e você Sim. tem um conhecimento muito abrangente sobre tudo isso. E contextualizar o nosso público, falar um pouco sobre essa entrega de vocês hoje dentro do portfólio da Acelen. Tá. Então, a Acelen é uma empresa que ela foi criada para gerir o negócio e as operações da refinaria de Mataripe. Então, a refinaria de Mataripe é uma refinaria que pode processar até 300 mil barris por dia de petróleo. É a segunda maior refinaria do Brasil, ela responde por 14% da capacidade de refino do Brasil. Ela responde por 17% da arrecadação de ICMS da Bahia e 10% do PIB do estado. Então, ela é um player econômico relevante. Então, o nosso acionista, o Grupo Mubadala, então, adquiriu a refinaria em dezembro de 2021 e nós criamos a Acelen, então, para fazer a gestão da refinaria e do negócio em si. Então, o nosso negócio a gente recebe petróleo. Então, hoje, 95% do petróleo é recebido via marítima. Ele é descarregado lá no terminal de Madre de Deus, que é do lado da refinaria, bombeado, né, transportado do terminal para a refinaria e na refinaria ele é processado. De uma maneira simplificada, basicamente o petróleo ele tem várias frações, então a gente vai separando essas frações e vai fazendo vários produtos. E aí que as pessoas conhecem, a gente produz o óleo diesel, que é utilizado hoje no transporte rodoviário, caminhões, ônibus e numa pequena escala aqui no Brasil, para carros leves, mas a grande foco é o transporte pesado, né, caminhões, ônibus. A gente produz a gasolina, que é utilizada, é o grande combustível dos carros leves no Brasil, dos carros pessoais, e a gente produz também outros produtos. A gente produz o diesel marítimo, que é utilizado no transporte marítimo. A gente produz também outros combustíveis para navios, né, como o bunker oil, o óleo combustível para navio. A gente também tem uma cadeia de produção de óleos lubrificantes, que é utilizado nos veículos também, e de parafinas, que é utilizado em vários mercados também. Então, tem o petróleo, ele nos permite produzir uma diversidade de matérias-primas. Produzimos nafta, que é a matéria-prima para a petroquímica produzir os plásticos. Então, é uma refinaria com uma complexidade média, como a gente chama, e que produz toda uma cadeia de produtos, então, que se desdobram no dia a dia das pessoas, né? Nos combustíveis, no óleo diesel, na gasolina,
a vela é feita com a parafina que a gente produz também. Então tem uma série, né, os plásticos também, a nafta é matéria-prima para depois virar o polietileno, o polipropileno que está no dia a dia das pessoas. Então é basicamente isso, a gente transforma o petróleo, que é uma matéria-prima bruta, em vários produtos que são utilizados no dia a dia das pessoas. Bacana, Celso. Ô Celso, a gente gosta de trabalhar muito também aqui, porque um público que muitas vezes não é nichado do setor, não entende muito bem, e tem algumas curiosidades. Por exemplo, eu já ouvi falar que cada refinaria ela é preparada para um certo tipo de petróleo. Ela é mais, vamos dizer assim, mais especializada para receber um certo tipo de petróleo. E que o petróleo do Brasil, me corrija se eu estiver errado, não é um petróleo de muita boa qualidade, de modo geral, assim. Então, como que funciona essa dinâmica das refinarias? Você pode receber petróleo de qualquer lugar, o petróleo que vocês recebem, a maior parte deles é produzido no pré-sal no Brasil, ou vem de outros países, a importação, tem alguma especialização, essa refinaria é pronta para receber só algum tipo de petróleo, ou qualquer petróleo pode entrar ali? Não, você tem razão, as refinarias são desenhadas para determinados tipos de petróleo. A nossa refinaria, ela tem uma vocação para um petróleo, vamos dizer, como a gente chama, petróleo médio, tá? Então a gente... O que seria um petróleo médio? É um petróleo que tem uma composição que ele vai gerar um conjunto de produtos que a gente chama médios, basicamente para produzir óleo diesel, para produzir gasolina e também para produzir óleo combustível, tá? Então, a gente vai no mercado, seleciona quais são, em função do que a gente quer produzir, do projeto da refinaria, o que seria mais interessante, e a gente tem hoje tanto petróleos do pré-sal, a gente tem petróleos que são importados, então a gente fez uma evolução no mix da refinaria, porque a gente também buscou otimizar esse mix da refinaria, a gente vem buscando o quê? Melhorar a competitividade e a lucratividade da refinaria, então a gente tem buscado o quê? Maximizar produção de óleo diesel, de gasolina, que são produtos com maior valor agregado, de lubrificantes e de parafinas, então com isso a gente mudou o mix da refinaria. Hoje ela mais ou menos importa 30% da sua matéria-prima utilizada, os outros 70% são comprados aqui no Brasil. E o que a gente faz em alguns momentos, a gente também pode misturar. Então, quando surgem oportunidades, eu compro um petróleo mais pesado, que é um petróleo com uma característica de, por exemplo, produzir mais óleo. Em outros momentos eu compro um petróleo mais leve, que vai me permitir produzir um outro tipo de produto, mais gasolina, mais óleo diesel e mais gás de liquefeito de petróleo, né? O gás de cozinha a gente produz também. Então, dependendo do que a gente precisa, a gente também pode fazer blends. A gente pega um petróleo mais leve ou mais pesado, mistura e consegue processar na refinaria. Então, a questão do petróleo, a gente é uma questão fundamental para a refinaria, porque 85% do custo vem do petróleo, então a gente busca sempre equilibrar a questão do custo e com a otimização do mix de produtos que a gente tem. Então hoje a gente evoluiu muito em flexibilizar esse mix de petróleo da refinaria, buscando ter maior produtividade, maior competitividade e também a sustentabilidade. Celso, você é um CEO conhecido por sua habilidade em fazer otimizações, né? A gente sabe que você é um fã de tecnologia, um fã de inovação. E nesse quesito, quando a gente fala de mix de produtos, né, sempre tem um problema, porque a gente compra uma quantidade limitada de matéria-prima bruta para poder você escolher. E quando você vai escolher ter uma variedade maior, né, quer dizer que você precisa produzir também, de repente, um item que não tem uma margem tão boa para poder colocar no mercado. Essa otimização, como que você faz para você, como gestor, tomar essa decisão estratégica de saber quando aumentar ou diminuir aquele item que dá maior ou menor margem e otimizar a sua matéria-prima, né, que é de certa forma limitada? O que a gente fez aqui, depois que a gente assumiu a gestão da refinaria, a gente implementou vários sistemas. Então, dentro da refinaria, quando a gente assumiu, durante a transição,
a gente fez todo um plano diretor de transformação digital, de indústria 4.0. Eu entendo que a transformação digital e a indústria 4.0 é uma realidade que está aí e que a gente tem que usar porque ela realmente tem um potencial de otimização, de melhoria e de evolução fantástico. Então, hoje, todo o planejamento de produção da refinaria, ele é feito utilizando softwares. Então, você coloca os dados que você tem do petróleo que você quer, você coloca toda a base de preços e volumes de venda e você faz a sua otimização. Então, baseado no custo do petróleo, no perfil do petróleo e nas condições que você tem de produto, o próprio software vai dizer, claro, e aí as pessoas foram treinadas e preparadas, porque o software vai dizer, ele vai dar informações. Vai dar o dado. Isso, mas as pessoas têm que analisar para a gente fechar a decisão. Então tem todo o que a gente chama de um sistema de planejamento e operação da refinaria, que é chamado de SOAP, onde a gente discute a área comercial, a área produtiva, que é a que eu sou responsável, e a área de planejamento, qual é o melhor conjunto de matéria-prima que vai te dar a melhor rentabilidade e o melhor abastecimento do mercado. A gente considera a rentabilidade, que é algo super importante, mas a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade de abastecimento de mercado. Então a gente faz todo esse conjunto com base nos dados que a gente tem, os petróleos disponíveis, os volumes de venda que a gente precisa atender, as margens que a gente tem, e com isso sai qual é a cesta de petróleo que a gente deveria comprar e processar na refinaria e os volumes de produção que a gente vai entregar para o mercado. E aí, de novo, usando muito da questão de transformação digital como ferramenta de apoio e de otimização para que a gente possa estar sempre buscando o melhor resultado para a companhia e assegurando o abastecimento do mercado. Celso, agora a gente vai chamar para um pequeno intervalo e a gente volta já para o segundo bloco, que eu tenho uma pergunta, que eu estou muito interessado em fazer uma pergunta para você, que o público vai gostar muito. Muita gente ainda não sabe que a liberdade chegou no consumo de energia elétrica. Até esse momento, a gente era refém por comprar energia elétrica apenas da concessionária, mas hoje isso mudou. Bem-vindos ao Mercado Livre de Energia, onde você pode comprar energia de quem você quiser. E eu estou aqui hoje para apresentar a você o Grupo Quanta. O Grupo Quanta produz energia limpa de fontes renováveis, como a solar, por exemplo, e coloca essa energia na rede para você poder usar no seu negócio, pagando até 30% menos do que você paga a sua concessionária. E o mais bacana é que o Grupo Quanta te oferece gratuitamente um selo verde e uma certificação internacional para você poder usar nos seus negócios. E se você ligar agora mesmo para ter acesso a todos esses benefícios, o seu custo de adesão será zero e você ainda recebe toda a assessoria da nossa equipe. Tá esperando o quê? Chame no WhatsApp e vem ser Quanta com a gente. Estamos de volta ao Café On TV, estamos aqui com o Celso Ferreira, vice-presidente executivo da Selen, um grande player nacional no setor de energia. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: eu gosto muito de analisar as dinâmicas competitivas do mercado. Eu percebo que muitos setores têm acontecido uma concentração de mercado em função de um ganho de escala, seja por conta de um ganho de rede, por exemplo, que são as big plataformas. No setor de refinaria, eu conversando com alguns especialistas, algumas pessoas, tanto de empresas privadas quanto de empresas públicas como a Petrobras, eu já ouvi falar que assim, as refinarias têm uma tendência de ter um ganho de escala quanto maior ela é e mais investimento acontece. Então, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas ali perto do Panamá, ali na América Central, ali tem projetos de grandes refinarias ali. E eu queria entender o seguinte: pelo fato da sua refinaria, por exemplo, não ser a de Mataripe tão grande quanto a dos grandes players que eu estou falando aqui, grandes refinarias mundiais, né, que a gente está falando de 3 milhões de barris dia, isso faz com que tenha uma perda de escala, ou tem como você competir de igual para igual com grande? Você vê que esse setor vai ter uma consolidação, ou você acha que o fato de você ser
pequeno e local, você tem alguma vantagem de atender a demanda local? O que você pode falar sobre isso? Eu não diria que a nossa refinaria é pequena. Lógico que refinarias novas, elas vêm numa capacidade maior do que a nossa. Mas a nossa vem numa capacidade maior do que a nossa. Mas eu entendo que a gente tem uma escala competitiva. Agora, indiscutivelmente, escala é fundamental. Então, a gente percebe, na nossa refinaria, se eu rodo ela com 200 mil barris, eu tenho um comportamento, com 300 mil barris de processamento, eu tenho outro, e eu ganho escala, e eu consigo ser mais competitivo. O meu custo cai, eu melhoro o desempenho da refinaria. O meu custo energético por barril processado diminui, vários outros custos eles diminuem. Então, a escala é importante. Agora, não é só a escala. Eu acho que tão importante quanto a escala é você estar sempre buscando otimizar os custos que você pode ter. Então, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, já comentei, o petróleo é um custo fundamental, é o maior custo da refinaria. Então, a gente veio, desde que a gente assumiu, fazendo todo um trabalho para melhorar a competitividade do nosso petróleo, seja para conseguir comprar petróleo mais competitivo ou petróleos que levem a uma produção maior de produtos mais competitivos, o que também é super relevante, ou seja, sempre qual é o melhor custo-benefício. E a outra grande alavanca que a gente trabalhou é a questão da energia. Desde que nós assumimos a refinaria de Mataripe, a gente reduziu em 13% o consumo de energia por barril processado. Tá? Então, isso aí baseado no quê? Fundamentalmente em eliminando perdas. Então, a gente tinha vazamentos de vapor na refinaria. Nós já eliminamos mais de 1.500 vazamentos de vapor na refinaria desde que a gente assumiu. A gente recolocou mais de 200 trocadores de calor, que são equipamentos que trocam calor e que ajudam muito na eficiência energética, foram recolocados em operação ou foram recuperados para poder operar. Então, isso também ajuda a reduzir o consumo de energia. A gente reduziu em aproximadamente aí, 30% as emissões que a gente tinha fugitivas na refinaria. Isso foi reaproveitado para gerar energia também, ao invés de ser perda. Então, todo esse pacote de mudanças nos permitiu reduzir o consumo de energia da refinaria. E, paralelamente a isso, eu, além de responsável pelas operações, eu respondo por toda a parte de energia. Então, a gente tem contratos de compra de energia. A gente compra energia elétrica, a gente compra gás natural, a gente compra até vapor também. Então, outro ponto foi a otimização comercial desses contratos. Então, a gente busca incessantemente qual é o meu melhor conjunto de energéticos. É melhor eu comprar gás natural, é melhor eu comprar energia elétrica, é melhor eu comprar vapor. A gente vê qual que é o melhor ajuste que a gente pode fazer de maneira a ter o mix mais competitivo de energético também. Então, com isso, a gente conseguiu um ganho relevante juntando comprar energia mais competitiva, otimizando o mix de consumo da refinaria e reduzindo o consumo também. Então, a gente atuou nas duas pontas e, com isso, a gente tem uma refinaria que é muito mais produtiva e muito mais competitiva. E utilizando a escala. Por exemplo, a refinaria hoje ela roda, em média, entre 25% e 30% a mais de capacidade do que anteriormente. Tá? Então aí a gente também, além disso tudo, e usando o que você falou de escala, além de toda a otimização energética e do petróleo, a gente também buscou e hoje opera numa condição de carga, de capacidade da refinaria maior do que ela vinha anteriormente. E só para o pessoal de casa ter noção aí, ele está falando que reduziu 13% o custo energético e eles têm um custo de R$1 bilhão por ano de energia, estou correto? É R$1 bilhão, ou seja, 13% de redução, a gente está falando de 130 milhões. É uma conta de energia grande, né, Rodrigo? Uma conta de energia grande. Mas minha pergunta era justamente essa. Só para discutir, a conta é de 1 bilhão, a gente reduziu 13% do consumo e não da conta, tá? Da conta o número é um pouco diferente, tá? Mas, assim, de consumo foi 13%, na conta financeira, aí é um número que eu não posso dizer aqui, tá? Porque isso envolve outras companhias, as nossas negociações, mas é um número relevante. Esse 1 bilhão, a gente conseguiu uma redução relevante.
Tá? Caramba, Não, 1 bilhão de conta de impressionante. luz, Rodrigo. O que você acha disso? Eu acho que para quem está gastando 1 bilhão, está gerando muito mais, porque assim, ninguém gasta aquilo que não pode gerar mais. E é sobre essa otimização que a gente fica impressionado, porque não é fácil. Vocês assumiram, para quem não pegou ainda a informação, muito recentemente o Grupo Acelen foi criado para poder assumir esse ativo que é a refinaria de Mataripe, que era da própria Petrobras, que foi adquirida pelo Fundo dos Emirados, mas vocês ficaram na mão com um desafio, né? Muito grande de conseguir otimizar uma coisa que já era estatal. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como que foi você enfrentar esse gigante. Se você teve que ter um peito de ferro para poder matar no peito um gigante desse e tentar otimizar um processo que já vinha de muitos anos, de muitas décadas, e você conseguir ainda fazer todos os avanços que você fez, foi por conta de você ter mais autonomia para poder agir do que tinha-se antes por ser Petrobras, ou teve outros fatores que também influenciaram? Muito interessante, eu dei a pergunta. Quero até complementar a questão de cultura, né? Porque a cultura do setor público é uma cultura mais morosa, um pouco mais burocrática, né? E o setor privado é mais ágil. Como que foi esse choque de cultura para tratar com os colaboradores que estavam acostumados a ter um ritmo de trabalho mais lento, eventualmente? Eu acho assim, pessoal, primeiro assim, acho que a transição do antigo proprietário para a Acelen, ela foi planejada e foi executada e a gente só tem a agradecer. Foi um processo bem conduzido, em que a Petrobras cumpriu a parte dela, nós cumprimos a nossa, foi um processo que fluiu. Do meu ponto de vista, eu acho que assim, o que foi fundamental, e acho que é aquela coisa que a gente nunca pode perder de vista, pessoas. Então assim, a gente montou uma equipe sênior, uma equipe comprometida e uma equipe motivada com o desafio de participar, do desafio pioneiro de participar da transição e da gestão da primeira grande refinaria privada do Brasil. Então, essas pessoas, quando a gente chegou, a gente falou assim, energia é um negócio fundamental, é fundamental para a competitividade, é fundamental para a sustentabilidade. Então, a gente falou assim, nós temos que ter o foco em otimizar isso. Então, com essa equipe técnica que a gente montou, a gente tem hoje um pipeline, onde a gente tem todas as ações chaves de otimização energética e associados também à redução de emissão de CO2 que está associado a esse ganho energético. E a gente acompanha isso periodicamente, com ações que dependem de investimento. Então, eu vou precisar instalar uma máquina nova, um equipamento novo. É um ponto, não. Aqui, se eu mexer numa condição da minha planta, eu melhorar uma temperatura, mexer numa vazão, num parâmetro qualquer, eu já vou melhorar. Então, a gente tem o acompanhamento disso, a gente acompanha isso diariamente. Então, diariamente a gente sabe, e a gente implementou de novo a transformação digital também. A gente implementou um sistema que ele, em tempo real, ele atualiza a condição energética da refinaria. Ele me diz, você está perdendo aqui, faça isso. Você está ganhando aqui, otimize acolá. Então, os nossos engenheiros acompanham isso e eles conversam com a equipe de produção e falam, faça esse ajuste, faça aquele ajuste, mude ali, ajuste aqui. E com isso você cria o quê? Um ciclo de melhoria contínua e de otimização contínua. Então, com a tecnologia, a transformação digital e mais uma equipe sênior, comprometida, e a quem eu aproveito aqui para agradecer por tudo que já realizou, a gente vem conseguindo essa mudança de patamar no consumo de energia. Então, tem isso, é aquele ciclo que a gente chama do famoso PDCA. A gente planeja, a gente executa, a gente checa, a gente atua. Deu resultado? Deu. O que eu posso fazer? Giro de novo. Não deu resultado. O que eu posso corrigir? E assim a gente vai. Então, eu acho que se criou uma cultura hoje de que energia é uma questão fundamental. E que energia nós temos que diminuir o consumo. E nós temos que aprimorar, nós não podemos ter perda. Então, se criou, né, legal muito a sua pergunta, você ter puxado isso, se criou essa cultura do quê? De que a energia não pode ser desperdiçada, que ela custa caro, além da questão da sustentabilidade. Então, acho que esse diferencial da nossa equipe
foi fundamental para alcançar esse resultado em energia. Celso, eu não posso deixar de perguntar para você uma coisa que, obviamente, está no coração de todo mundo que está assistindo a gente agora, que é preço de gasolina nas bombas, Celso. Preço de gasolina nas bombas. Qual que é a relação da sua compra, quando você conseguir comprar com uma qualidade de preço lá fora? Às vezes vocês importam, às vezes vocês trazem do mercado interno, né, dependendo de como o preço está. Mas como que isso influencia? Como que é feito esse cálculo para poder chegar no posto de gasolina e a gente ter um preço que às vezes oscila mais, oscila menos? Acho que é importante esclarecer um ponto. Nós, refinaria, não vendemos para o posto de gasolina. A gente vende para a distribuidora e a distribuidora que repassam. Tá? Nós temos uma regra muito clara e muito transparente. O nosso preço ele segue as cotações do petróleo, tá? Da cesta de petróleos que a gente compra, o câmbio, tá? Como é que a variação do câmbio tem, tá? E a situação de mercado. Então a Selling ela é muito transparente nisso. Tá? Então ela tem essa fórmula e ela aplica essa fórmula e ela periodicamente ela corrige os preços em função disso. Há momentos em que o preço sobe, faz parte da dinâmica, e tem momentos que o preço também cai. Tá? Logicamente que todo mundo percebe muito mais quando sobe e fica mais impactado, mas tem as quedas também. Tá? Então assim, para a gente é muito claro, é uma combinação de petróleo, câmbio e situação de mercado. E a gente faz as correções devidas e a gente atua dessa forma. Maravilha. Tá? Vamos puxar agora para o terceiro bloco, que tem uma pergunta muito boa para fazer para o Celso. Fiquem aí, pessoal. Agora eu quero dar um recado que serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Uma água especial que é isotônica, alcalina e antioxidante. A água. Essa água hidrata o BOPE, o São Paulo Fashion Week, o Flamengo, o Corinthians e mais 13 clubes de futebol. Prêmios de design, patente internacional por uma tecnologia feita aqui, no Brasil. Saúde em forma de água para pessoas comuns e para atletas. E como negócio, você pode revender a água na sua região. Compre agora pelo site e faça um teste. Use o cupom CAFÉ120 para receber 20% de desconto e acesse agora o nosso QR Code e descubra a reinvenção da água. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o Café On, com o Celso Ferreira, vice-presidente executivo da Selling. E Celso, tem uma questão que aconteceu há alguns anos atrás no Brasil, em alguns governos passados, que foi a Petrobras tirar a paridade com o dólar, não é isso? Com o preço internacional do petróleo. E isso ocasionou uma série de prejuízos para alguns players que são importadores do petróleo, né? Porque não é só a Petrobras que faz a importação de óleo diesel e tudo mais. Eu queria saber como que é um impacto no seu setor, por exemplo, caso haja uma prática igual aconteceu no passado, de você tirar a paridade do petróleo aqui, não parear o petróleo com preço internacional, subsidiar esse preço para baixar o custo para o consumidor final. O que pode trazer de prejuízo isso para os importadores? Eu já ouvi alguns players do mercado financeiro falando que, no limite, isso pode até acontecer uma falta de combustível aqui para o Brasil, uma falta de diesel. O que você, como um especialista do setor, o que você pode falar disso? Eu acho assim, acho que eu não tenho como comentar a política de uma outra empresa, o que a Petrobras decide ou não, acho que aí é uma questão da empresa. Como eu disse, a Selling, e até corrigindo um ponto que eu falei na minha resposta anterior, a gente considera, novamente, o preço do petróleo que a gente importa, a gente considera o câmbio e a gente considera o frete também, porque como a gente importa uma parte do nosso petróleo, o frete é uma questão fundamental, tá? Então, o nosso preço, ele está ancorado, tem uma regra clara e a gente segue isso, e a gente entende que a gente tem uma competitividade que nos permite, com isso, seguir o nosso negócio, e acho que aí a Petrobras deve ter
também as análises que ela faça para estabelecer a política dela, e eu não tenho como comentar a política da Petrobras. Ô Celso, você foi um operador, gestor financeiro, um gestor executivo de um investimento muito grande que vocês receberam, né? Eu imagino que é mais do que uma responsabilidade, é quase que uma obrigação, é quase que uma espada que paira sobre a sua cabeça, fazer com que aquele investimento ele tenha o retorno e no prazo de preferência, né, num prazo até recorde. Eu queria que você me dissesse como é que foi você ter essa experiência de realizar essas coisas, com tantas coisas que a gente já conversou aqui, com esses recursos que chegaram, e quais os impactos regionais que vocês conseguiram atingir para aquela população ali em torno do Nordeste brasileiro que é tão agraciada com esses investimentos. É claro que vocês têm uma relevância para o Brasil todo, mas ali naquele contexto ali a gente sabe que vocês têm inúmeras ações sociais que vocês têm feito, e eu queria saber de você qual foi esse impacto que vocês têm percebido ali, corpo a corpo, com o pessoal ali do Nordeste ali. Bom, vamos ir por partes. Primeiro, acho assim, a gente, desde que assumiu a refinaria, a gente já investiu mais de 2 bilhões de reais no ativo, de maneira que a recuperar e melhorar a confiabilidade da unidade industrial. Confiabilidade é fundamental, uma planta que consegue operar o tempo todo, continuamente e no máximo da sua capacidade, ela é muito mais competitiva, até pelo efeito escala que a gente falou. Então a gente vem fazendo as paradas de manutenção, vem investindo na unidade, vem recolocando em operação equipamentos, eliminando vazamentos, melhorando as condições do ativo como um todo. Então já foram 2 bilhões de reais que a gente colocou nisso. Obviamente a gente montou um sistema de gestão para isso, de tal maneira que a gente acompanhasse sempre no nosso comitê de investimentos se a gente estava gastando o que estava previsto, no prazo previsto e dando o resultado previsto. E aí, além da redução de 13% do consumo de energia, a gente, por exemplo, tem reduções no consumo de água. Então a planta hoje ela tem uma eficiência hídrica muito maior do que ela tinha antigamente. A gente reduziu em 20% o consumo de água da unidade por barril de petróleo processado. Isso equivale ao consumo de uma cidade de 110 mil habitantes. Então esse é um outro ponto. A gente, por exemplo, nós reduzimos em mais de 80% as emissões de enxofre da refinaria, combinando melhores petróleos com uma operação mais eficiente e mais confiável do sistema de recuperação de enxofre que a gente tem. Então, são resultados que me enchem de orgulho e também, novamente, são fruto do trabalho da equipe, é o resultado de tudo que a gente também já conversou anteriormente. Então, os investimentos continuam. Então, e aí como é que dá o retorno? Por exemplo, nós aumentamos já em 13% a capacidade de produção de óleo diesel, que é um dos produtos mais relevantes. Então, em relação à capacidade que a unidade tinha quando a gente recebeu, a gente está produzindo hoje 13% a mais. Então, isso é melhora o meu resultado, mais segurança de abastecimento para o Brasil. O Brasil reduz a importação de derivados. A gente aumentou em 190% a produção de querosene de aviação também, tá? Então, isso vai na mesma direção, produto com rentabilidade importante, produto-chave estratégico. Num país desse tamanho, a aviação é fundamental. Certo? Nós aumentamos em mais de 200% a produção de lubrificantes e parafinas. Então, o resultado desses investimentos também, resultado do trabalho da equipe, mas desses investimentos também. Então, como é que a gente dá o retorno disso para o acionista? Consumindo menos energia, reduzindo desperdício, tudo isso, tá? E produzindo mais também. Celso, tá? Estamos chegando ao final do nosso programa, mas a gente não pode despedir de você antes de ouvir a sua visão precisa e cirúrgica sobre o cenário do petróleo do Brasil, da refinaria do Brasil, tanto da onde a gente veio, né? E principalmente eu quero saber de você para onde que a gente está indo, o que você enxerga para os próximos 5 ou 10 anos, como que isso vai abraçar a gente nesse contexto, não só de sustentabilidade, mas de otimização, mas como que vai se comportar a nossa matriz energética daqui para frente. Eu acho que o Brasil tem um potencial incrível de otimização.
de ser um player relevante da transição energética. Nós já temos uma das matrizes mais limpas do mundo e acho que a gente tem espaço para progredir. Acho que a gente tem, por exemplo, o etanol, que é uma tecnologia que a gente já domina, e com a evolução do etanol de segunda geração a gente pode dar um salto ainda maior. Eu acho que projetos como a Macaúba e outros que podem aparecer também vão ser transformadores e vão levar o Brasil até essa posição. E acho que o Brasil tem que ter a sabedoria de aproveitar também justamente a riqueza que o petróleo pode trazer. O petróleo já é, se eu não estou enganado, o maior produto da pauta de exportação brasileira. Junto com a soja, né? Isso, para ajudar a gente a gerar riqueza, a gerar emprego e a gerar um país mais igual e mais justo para todo mundo. Então eu acredito que o que a gente tem pela frente é uma perspectiva única do Brasil ser realmente se não o principal, um dos principais agentes da transição energética e de um mundo mais sustentável e mais renovável. Então eu acho que assim, o Brasil tem uma oportunidade única, eu acho que nos próximos 5 a 10 anos, para se consolidar como o grande player da transição energética rumo ao mundo mais sustentável e mais justo. Celso, foi um prazer recebê-lo aqui. Rodrigo, obrigado. E o que não foi dito, você está convidado já a retornar para poder passar as novas informações. Eu acho que a Rita vai permitir o seu retorno para cá. Será um prazer. Tá bom? Obrigado. E eu queria agradecer a vocês que ficaram com a gente aqui até o final do programa. Você sabe que aqui você sempre tem informação de qualidade, convidados que são especiais. Então fica com a gente, porque toda semana tem um episódio inédito com informação para você aplicar aí nos seus negócios e para enriquecer também, né, o seu conhecimento geral sobre tudo. Café On TV, fica ligadinho, acompanha nossas redes sociais para você sempre ficar sabendo de tudo que acontece por aqui. Um abraço, até a semana que vem.